Sang Vada Dvang
Sangvo manasi janatam deva bhagam jata purve sanjanana upasati samani vakuti samana vidayaniva samanamastu vo manu jatava susasati. Namaskar. Os sadhvipras, ético-espiritualistas, vão empreender uma luta incessante e sem trégua contra a imoralidade e toda sorte de tendências desagregadoras. Aquelas pessoas que pretendem ser corretas, dármicas, mas que são tímidas e sem espírito de luta, não podem ser chamados de sadhvipras. The Future of Civilization Cosmic, Sociedade, 1967. Bom, vamos cá. Namaskar. Namaskar, pessoal. Sadhvipras, né? Primeira vez que eu ouvi um pouquinho da definição. Eles são... Bom, além deles cultivarem essas 4 psicologias, né? Ou 4 varnas. Varnas no sentido de cor, né? Como a nossa psicologia é colorida, né? As características dela. Então, tem essas 4 varnas, né? Que seriam dos capitalistas, dos negociantes, dos comerciantes, dos guerreiros, daqueles que protegem, né? Dos intelectuais, dos pensadores e dos trabalhadores, trabalhadores mais físicos, no sentido de trabalho físico. E os sadhvipras, eles não podem negligenciar nenhuma delas, né? Eles têm que cultivar e valorizar cada uma dessas psicologias, porque sendo eles a vanguarda dessa transformação do mundo, e o mundo precisando de algo fresco em todas essas áreas, né? Uma nova economia, uma economia humana, é, um trabalho, né, que seja bem feito, que seja feito por todos, né, um trabalho físico que seja valorizado, que a gente não tenha essa hierarquização do trabalho, né, desvalorizar um trabalho físico, limpar uma casa, fazer uma comida, né, é muito desvalorizado esse trabalho e normalmente dado que as mulheres que são mais desvalorizadas socialmente. É, eles chamam de trabalho com alta entropia, né? Você faz num dia e no outro dia tem que fazer de novo, né? E esse trabalho tem que ser feito também pelos sadvipras, né? Se todas as pessoas não fazem, então sobra para poucas, né? É, então, valorizar também esse trabalho, o trabalho intelectual, mas intelectual no sentido desse intelecto mais elevado, né? Não da extravagância intelectual, que gasta muita energia e que não é sintético. Analisa as coisas, fragmenta as coisas, mas não chega numa síntese, não avança, né? Então, tem que trabalhar o intelecto também e, e também essa capacidade de proteger a sociedade, né? De proteger aqueles que precisam e que seria também um trabalho de força física e psíquica, né? Seriam os cátrias. Então, tem que se buscar desenvolver todas essas psicologias. O Sadvipra é aquele que tem, né, o corpo físico beleza, tá funcionando bem, a mente afiada e o espírito elevado, né? Mas não só. Se você tiver tudo isso, você ainda não é um Sadvipra. Cultivou todas as psicologias, maravilha, ainda não é um Sadvipra. O Sadvipra é aquele que luta contra todo tipo de exploração, né? Então, é necessária ação para se tornar um Sadvipra. E não é fácil, né? Não é fácil. Baba, tem uma história que Baba fala, né? Com 100 sadvipras eu consigo, né?
transformar esse mundo todo. Aí me consiga 100 sadvipras. Aí não sei se era um Dada, fala, Baba, não consigo encontrar 100 sadvipras para você. Ah, então me encontre 20. Baba, não é possível. 5 então. Baba, não tem. Um. Com um sadvipra eu consigo fazer essa transformação, né? Então são seres bastante elevados. Eu vejo que nossa teoria, nossa prática, ela nos encaminha para nos tornarmos algo assim, né? Com essas psicologias equilibradas para não negligenciar nada, né? Desenvolvimento integral mesmo, né? Tudo é importante, né? Tudo importa. Falam que no materialismo apenas a matéria importa. Matter matters, né? No idealismo, ideia importa, idea matters. E no Tantra, everything matters, tudo importa, né? Então é um caminho de perfeição mesmo, por isso que é um caminho de humildade. Não importa o quanto que a gente já trabalhou, né? Sempre tem algo para trabalhar, porque o nosso exemplo, a gente se compara com quem? Com Baba, né? O nosso caminho de imitação é de Baba, né? Então não importa o que você se torne, estamos sempre bem pequenos diante do grande, né? Então, não é um caminho de ego, né, de achar que é melhor que os outros, mas um caminho de humildade, mas de crescimento constante. Duro. Quando você acha que tá bem, aí vem uma coisa que fala: Eita, tem muita coisa para trabalhar aqui, menino. Olha essa ignorância, olha essa imensidão de ignorância. E a gente fala: Ô, vamos lá. Começando do início, em algum outro nível, né? Nessa espiral de evolução. Tem o Baba gostava muito de Buda, né? Ele era uma grande figura que trouxe um ar fresco mesmo de dinamismo moral para a sociedade, né? Que estava um pouco estagnada já com os Vedas, com aqueles rituais e tal. E aí chega Buda com essa espiritualidade de experiência, né? De experienciar, de relação direta, de algo interno também e de conduta. E Buda tem esse caminho octuplo, né? Ashtanga Maga. Maga em pare, né? Mas seria o nosso Marga. Então, esse caminho de oito, enfim, composto por oito coisas. E, e tem um ensinamento de Shiva que é para a gente viver no presente, né? E eu acho que esse caminho óctuplo, ele tem algumas coisas, como o Baba fala dele, né? Que podem nos ajudar a viver no presente. Porque esse viver no presente, quando o Baba fala, ele fala, é um presente construído com o passado e com visionando um futuro brilhante, cheio de energia, um futuro em que seja possível causar bem-estar para todos, né? Então, para se viver no presente, é necessária uma certa cura do passado e do futuro, né? Não estar ansioso, né, com o futuro, com medo, com ansiedade, ambição demasiado também, mas também não carregar o passado como um fardo, né? E como é que esses samyaks, desses 8 passos é fazer algo de forma apropriada, né? Fazer algo apropriadamente é Samyak, né? Então, Samyak Darshana, Samyak Sankalpa, né? Samyak Darshana seria a visão apropriada, né? Ver as coisas como são. Que é basicamente a própria característica de Buda, né? Perguntam para Buda, quando ele se ilumina lá na árvore Bodhi, ele se livra de todo o sofrimento, ele se torna, né, um ser puro, né? E essas coisas transparecem, né? Porque o espírito, a matéria é uma metáfora do espírito, digamos assim, né? É uma contraparte. Então, na matéria vai aparecer também, né? No corpo físico. E as pessoas olhavam para ele e, e falavam, nossa, mas que figura é essa, né? Ele iluminado, assim, bonito, com aquela presença, aquele magnetismo, aquela coisa. E a pessoa ficava impressionada, né? Que é essa figura? E aí um corajoso foi lá e perguntou para ele, mas o que que você é? Você é um deus? E ele fala, não. Você é um anjo? Você é um ser do céu, celestial? Ele fala, não. Você é um rei? Uh-uh. Você é um príncipe?
"Uh-uh. O que que você é?" Aí ele fala, estou desperto, né? Então, esse estar desperto é justamente ver as coisas como são, né? Buda significa isso, ver com os olhos da intuição. Então, não é com os olhos do intelecto, nem dos instintos, nem da experiência, é da intuição. Então, é conhecimento direto sobre as coisas, né? É, camada super consciente lá, né? Extremamente conectada. Então, ele via as coisas como eram. E Baba dá um exemplo disso, né? O que que é ver as coisas com a intuição? Ele fala, imagina que você vê alguém roubando algo, roubando comida numa loja. Primeira coisa que você pensa, poxa vida, isso está errado, né? Roubar é errado, essa pessoa tem que ser punida, afastada e tal. Mas se você olhar com os olhos da intuição, você vai ver que aquela pessoa não come há 4 dias. E, e ele fala, né? É a partir dessa visão interior das coisas, do mundo, desse conhecimento direto do que as coisas são, que eu propus a minha teoria, Prout, né? Teoria da utilização progressiva, essa teoria de transformação social, né? Porque vendo as coisas como são, é muito difícil dos seres humanos seguirem um caminho de moralidade. Eles não conseguem ser morais. Por quê? Porque existe fome, porque existe necessidade, porque existe desigualdade, porque existe tudo isso. Então, um caminho para a gente conseguir fazer as coisas de forma correta e se tornar seres realmente morais e se estabelecendo um caminho espiritual, para isso é necessário grandes transformações, né? E com essa visão interior, Baba cria as suas teorias, né? As suas teorias de transformação. Falam que ele, para criar Nanda Marga, ele viu 5.000 anos atrás e 5.000 anos à frente. Então, é realmente uma teoria baseada nessa, tanto no passado, né? É uma teoria muito própria para o presente, né? Mas baseada no passado e com essa visão do futuro, né? E como a gente também tem que viver no presente, mas curado do passado de alguma forma, ou seja, consciente do passado, com Samyak Darshana do passado, sabendo o que que é o nosso passado. Falam que a melhor forma de ser é ter sido, né? Então, quando a gente é consciente do que se é, né? No futuro esse que presente agora vai ser o nosso passado, ou seja, ele se torna um passado mais brilhante, no sentido de que eu estava consciente dos meus atos. Então eu não vou muito para o passado para descobrir as causas das coisas. Às vezes eu estou sofrendo de culpa, de arrependimento, de angústia, porque eu quero buscar no passado a causa daquilo, né? Mas porque eu não agi de forma tão consciente, né? É, então, eu fico querendo jogar a consciência no passado, para que eu me liberte dele. E aí eu fujo do futuro. E o futuro é onde está a presença eu fujo do presente, que é onde está essa realmente experiência da consciência, sempre no presente, né? Então, na memória, no intelecto, não está essa consciência, né? A gente busca jogar a luz do presente na consciência nela, né? Para se libertar dela. Mas se a gente vive com um pouco mais sem tantas ilusões, fica mais fácil no futuro a gente, né, ir se livrando desse peso do passado, né? Tem também esse Karmanta, que é finalizar as coisas de forma apropriada. Então, começou bem, maravilha, mas tem que terminar bem, né? Seja o que for, né? Um relacionamento, um projeto, é, um trabalho simples, né? Um trabalho complexo, não importa. Importa a gente ter consciência do começo ao fim e fechar os ciclos, né? Para que a gente se sinta completo nesse passado. Foi feito. Bom, acabou. Existe um ponto final e existe um ponto final que não é necessário retornar. Foi feito com o máximo esforço e com a perfeição que era possível, né? Então a gente fecha o ciclo. Então, Samyak Karmanta ajuda também a gente a estar mais no presente, no sentido de se libertar do passado. A memória correta também, Samyak Smriti, que seria, vou dar um exemplo, né? É, quando a gente sofre alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente fica lembrando daquilo, né? Não é uma coisa que vai trazer nada muito positivo. Então, a gente pode esquecer isso. A memória que a gente tem que guardar é daquilo que pode trazer algum tipo de bem-estar para a humanidade. Então, essa memória a gente guarda, essas coisas a gente arquiva, né? E especialmente essa memória constante do que somos, dessa consciência, né? Então, essa memória é perfeita.
Então, também nos ajuda a viver no presente, né? E aí curando esse passado que às vezes não traz nada, né, de positivo para o presente. E como é que a gente se cura do futuro, dessa ansiedade? Aí essa Samyak Kalpana, né? Uma determinação, uma firme determinação. Samyak Sankalpa, perdão. Então, ter uma missão, né? Ter um propósito. Então, quando a gente tem um propósito, a gente perde um pouco de hesitação e de dúvida que causa o futuro, né? Então, assim, não importa muito o que vai acontecer, qual contexto que eu vou estar, se eu vou estar saudável, se eu vou estar doente, se eu vou estar vivo ou se eu vou estar morto. Importa que eu vou estar fazendo a missão. Em qualquer tipo de contexto que eu esteja, eu vim para fazer isso, sem dúvidas, não importa os obstáculos, né? Então, isso também ajuda a viver com consciência no presente, porque a gente se livra dessas hesitações, desses medos, dessas inseguranças que o futuro causa, né? Então, também é muito produtivo. Essa sensação de estar no presente, eu sempre pensava, gente, mas como assim estar no presente, né? Parece uma coisa que às vezes é muito mais divertido estar dentro da mente, né? Ela é muito criativa. E às vezes estar no presente parece uma coisa muito simples. Você tá... Os budistas têm essa prática, né? Lavam a louça, presta atenção. Varre o chão, presta atenção. Eu falo, não, eu quero viajar, eu quero ir para frente, quero ir para trás, quero pensar em outras coisas. Mas no fim, a gente está dando espaço para a consciência, a gente está dando espaço para o silêncio, para essa intuição, esse darshana, esse samyak darshana aparecer, né? E a gente perceber as coisas como são. Não é algo corriqueiro, não é porque a gente está fazendo algo banal, né? Na verdade, o contrário. A gente está abrindo espaço, acabando um pouco com esse diálogo incessante da mente e abrindo espaço para a consciência mesmo do presente aparecer. Gente, eu vou correr pro Panchajanya. Obrigada, Super Namaskar. Desculpa o Namaskar, banho. gratidão, Didi. Tchau.